Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Tô aqui ainda processando tudo, porque sinceramente, eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse ser tão dissimulada assim. A Isabela voltou para minha vida depois de um ano inteiro, chorando, pedindo perdão, dizendo que tinha percebido que eu era o amor da vida dela. E eu, como um idiota completo, acreditei em cada palavra. Quando ela apareceu na minha porta naquela terça-feira chuvosa, com os olhos vermelhos e aquela carinha de quem tinha sofrido muito, meu coração disparou. Ela estava usando aquele perfume que sempre me deixava doido, e os cabelos dela estavam diferentes, mais longos. Parecia que tinha emagrecido também. A primeira coisa que ela falou foi: Rodrigo, eu errei muito. Não consigo mais viver sem você. Gente, eu fiquei em choque total. Durante esse um ano todo, eu sofri pra caramba. Chorei que nem uma criança, perdi peso, quase larguei o emprego porque não conseguia me concentrar em nada. Meus amigos ficavam me dizendo pra esquecer ela, que mulher não falta no mundo, mas vocês sabem como é, né? Quando a gente ama de verdade, é difícil pra caramba superar. Ela entrou e se jogou no meu sofá, aquele mesmo onde a gente costumava assistir série até tarde. Começou a contar uma história toda dramática sobre como tinha se mudado para outra cidade para encontrar a si mesma, que tinha ficado com alguns caras, mas que nenhum deles chegava nem perto de mim. Falou que passou noites em claro pensando no nosso relacionamento, nas coisas boas que a gente viveu. Rodrigo, eu sei que fui uma idiota em terminar do jeito que terminei, ela disse, segurando minha mão. Mas agora eu tenho certeza absoluta, você é o homem da minha vida. Eu quero voltar, quero que a gente seja feliz de novo. Cara, eu derretei. Completamente. Toda aquela raiva que eu sentia, toda aquela mágoa, simplesmente evaporou na hora. Ela sempre teve esse poder sobre mim, essa capacidade de me fazer esquecer de tudo quando ela queria. Era como se ela soubesse exatamente quais botões apertar para me deixar na palma da mão dela. A gente conversou por horas. Ela contou que tinha passado por uma fase muito difícil, que tinha questionado tudo na vida dela, que tinha percebido que felicidade verdadeira só tinha sentido ao meu lado. Falou que tinha mudado muito como pessoa, que agora sabia valorizar o que realmente importa. E eu, feito um bobo, acreditando em tudo. Naquela mesma noite, ela ficou em casa. A gente não fez nada demais, só conversamos muito e ela dormiu no sofá. Mas já no dia seguinte, ela sugeriu que a gente saísse para jantar, como nos velhos tempos. Escolheu um restaurante que a gente costumava ir quando estávamos namorando, um lugar meio romântico e aconchegante. Durante o jantar, ela estava estranha. Não conseguia manter o celular longe da mesa, ficava checando as mensagens de tempos em tempos. Quando eu perguntava quem estava mandando mensagem, ela dizia que era só trabalho, ou amigas perguntando como ela estava. Na época, eu não questionei muito porque estava tão feliz em ter ela de volta que não queria estragar o momento. Nas semanas seguintes, a gente começou a se ver quase todo dia. Ela dizia que queria recuperar o tempo perdido, que queria aproveitar cada segundo comigo. Mas sempre tinha algo estranho. Ela nunca podia ficar muito tarde, sempre tinha alguma desculpa para sair cedo. Dizia que estava fazendo um curso noturno, ou que tinha que cuidar da mãe que estava doente. O que mais me chamava a atenção era o celular dela. Vivia no silencioso, e quando tocava, ela corria para atender em outro cômodo. Uma vez eu perguntei por que tanto mistério, e ela disse que era só uma mania que tinha desenvolvido, que não gostava de atender telefone na frente dos outros. Eu achei meio esquisito, mas deixei passar. A Isabela também evitava falar sobre onde estava morando. Dizia que estava numa casa temporária, meio bagunçada, e que ficava com vergonha de me levar lá. Prometia que assim que organizasse tudo direito, ia me mostrar. Sempre que eu oferecia para buscá-la em casa ou levá-la, ela dizia que preferia encontrar comigo diretamente nos lugares que a gente marcava. Um dia, a gente estava no shopping e encontrou uma conhecida nossa, a Marina. Ela ficou super surpresa em ver a Isabela, porque aparentemente ninguém sabia que ela tinha voltado para a cidade. A Marina fez uma pergunta que me deixou intrigado. Nossa, Isa, e como está sendo conciliar tudo? Deve ser complicado. A Isabela ficou visivelmente nervosa e mudou de assunto rapidamente. Depois que a Marina foi embora, perguntei o que ela tinha quis dizer com conciliar tudo, mas a Isabela disse que era só trabalho mesmo, que a Marina tinha mania de complicar as coisas. Conforme as semanas passavam, eu fui percebendo mais coisas estranhas. A Isabela nunca mais falava em apresentar para a família dela.
coisa que antes era super natural entre a gente. Quando eu sugeria, ela dizia que os pais dela ainda estavam meio chateados com ela por ter sumido por um tempo, e que era melhor esperar um pouco. Ela também evitava postar fotos nossas nas redes sociais. Sempre tinha uma desculpa, que estava numa fase de usar menos as redes, que queria curtir nosso relacionamento sem exposição, que preferia manter as coisas mais privadas dessa vez. Eu até achei legal na época, porque realmente tem gente que exagera nas postagens. Mas o que mais me incomodava era a questão dos finais de semana. A Isabela sempre tinha compromissos inadiáveis aos sábados e domingos. Casamento de prima, aniversário de tia, visita para parente doente. Sempre algo que ela não podia deixar de fazer, e sempre em lugares que eram complicados para eu ir junto. Um sábado, eu resolvi fazer uma surpresa. Comprei flores e fui até o endereço que ela tinha me dado como sendo temporário. Chegando lá, descobri que era um prédio comercial. Não tinha nenhum apartamento, só escritórios. Fiquei completamente confuso. Quando confrontei ela no dia seguinte, ela disse que tinha me dado o endereço errado, que estava tão nervosa que confundiu os números. A partir daí, comecei a ficar mais atento. Percebi que sempre que alguém ligava para ela e ela atendia na minha frente, ela falava de um jeito meio formal, quase profissional. Nunca eram conversas casuais de amizade ou família. E tinha outra coisa, ela sempre pagava tudo em dinheiro. Nunca usava cartão quando estava comigo. Uma noite, a gente estava no cinema e o celular dela tocou. Ela disse que era urgente e que precisava atender. Saiu da sala e demorou uns 15 minutos. Quando voltou, estava claramente abalada. Disse que era problema no trabalho, mas eu percebi que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos e a maquiagem tinha borrado um pouco. Perguntei se ela queria conversar sobre o que tinha acontecido, mas ela disse que não era nada demais, só estresse mesmo. O resto do filme, ela ficou distraída, checando o celular a cada 5 minutos. Quando acabou a sessão, ela disse que precisava ir embora urgente, que tinha surgido uma emergência. Foi aí que eu comecei a desconfiar seriamente que tinha algo muito errado. A Isabela que eu conhecia nunca foi de esconder as coisas de mim. A gente sempre teve uma relação super aberta, onde conversávamos sobre tudo. Essa versão misteriosa dela não batia com a pessoa que eu tinha namorado por 2 anos. Ela tentou argumentar que não era essa a intenção, que ela realmente queria ficar comigo, mas eu já não acreditava mais em nada que saía da boca dela. Você passou um ano inteiro da sua vida planejando esse casamento. Conheceu o cara, namorou ele, ficou noiva, casou. E em nenhum momento pensou em mim. Só voltou agora porque deve ter descoberto que casar por dinheiro não é tão fácil quanto pensava. E era exatamente isso. Ela admitiu que o casamento não era o que esperava, que o Fernando era controlador, que ela se sentia sufocada. Mas mesmo assim, não queria abrir mão dos benefícios financeiros. Ele controla tudo o que eu faço, Rodrigo. Não posso nem sair sozinha sem dar satisfação. Por isso eu só consigo te ver escondido. Aí que eu entendi porque ela sempre tinha horários limitados, porque não podia ficar até tarde, porque evitava fotos. Ela tinha que dar satisfação pro marido de cada movimento dela. E você acha que isso é vida? Viver mentindo para 2 homens ao mesmo tempo? Eu não tenho escolha. Se eu me divorciar agora, vou ficar sem nada. Ele fez um acordo pré-nupcial. Então era isso. Ela estava presa no casamento por causa do dinheiro e queria me usar como escape emocional. Era a situação mais patética que eu já tinha visto na minha vida. Isabela, eu não vou ser cúmplice disso. Não vou aceitar ser o outro numa relação onde você só pensa em conveniência. Ela começou a chorar mais forte, disse que se eu não aceitasse, ela ia ficar completamente sozinha. Que o Fernando não a amava de verdade e que eu era a única pessoa que realmente a entendia. Rodrigo, por favor, não me abandona agora. Eu preciso de você. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Não ia mais aceitar ser manipulado por alguém que via amor como moeda de troca. Isabela, quando você terminou comigo há 1 ano, você disse que precisava encontrar a si mesma. Agora eu sei o que você encontrou. Você descobriu que é uma pessoa capaz de enganar e machucar quem ama ela. Levantei da mesa e comecei a sair. Ela correu atrás de mim, gritando que eu não podia fazer isso com ela, que ela ia se matar se eu fosse embora. Você não pode me deixar assim, Rodrigo. Eu não tenho mais ninguém. Mas eu não parei.
Continuei andando enquanto ela gritava no meio da rua. Foi uma das cenas mais constrangedoras da minha vida, mas eu sabia que se olhasse para trás, ela ia conseguir me convencer de novo. Cheguei em casa completamente destruído. Não pela perda dela, mas pela decepção de descobrir quem ela realmente era. Durante um ano, eu tinha idealizado nossa relação, pensado que ela era a mulher da minha vida. Mas ela nunca foi quem eu pensei que fosse. Nas semanas seguintes, ela tentou entrar em contato várias vezes. Mandava mensagens dizendo que tinha terminado com Fernando, que queria se separar, que só precisava da minha ajuda para conseguir. Mas eu não respondia nenhuma mensagem. Um dia, ela apareceu na minha casa de novo. Mas dessa vez, eu não deixei ela entrar. Conversamos pelo portão mesmo. Rodrigo, eu me separei dele. Terminei tudo. Agora a gente pode ficar junto de verdade. Eu perguntei se ela tinha realmente se divorciado, se tinha algum documento provando isso. Ela gaguejou e disse que ainda estava no processo, que essas coisas demoram. Então você não se separou. Só brigou com ele e veio correndo para cá. Ela admitiu que tinham tido uma briga feia, que ele tinha descoberto que ela estava saindo escondido, mas que dessa vez era sério, ela realmente ia se divorciar. Isabela, mesmo que você se divorcie amanhã, eu não volto. Não é sobre o Fernando. É sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você se revelou ser. Ela não entendeu. Achou que era só questão de ciúme, que eu estava chateado por causa do casamento dela. Mas não era isso. Era sobre caráter, sobre valores, sobre a capacidade de mentir e manipular sem sentir remorso. Rodrigo, todo mundo erra. Eu errei. Reconheço. Mas você não pode me condenar para sempre por causa de um erro. Isabela, não foi um erro. Foi uma sequência de escolhas conscientes. Você escolheu se casar por dinheiro. Escolheu me procurar escondido. Escolheu mentir para mim durante semanas. Não foi um erro, foi quem você é. Ela ficou uns minutos em silêncio, como se tivesse processando o que eu tinha falado. Depois disse uma coisa que me surpreendeu. Você tem razão. Eu realmente sou assim. Sempre fui. Sempre pensei em mim primeiro, sempre busquei o que era melhor para mim, independente de quem eu machucasse no processo. Pelo menos ela tinha admitido. Era a primeira vez que ela falava a verdade desde que tinha voltado. Eu cresci vendo minha mãe passar necessidade, vendo minha família toda quebrada. Jurei que comigo seria diferente. E quando apareceu a oportunidade de ter uma vida boa, eu agarrei, mesmo sabendo que ia te machucar. E você não sente nem um pouco de remorso? Sinto sim. Sinto muito. Mas mesmo assim, eu faria tudo de novo. Porque agora eu tenho a vida que sempre quis. Essa resposta me deu uma paz estranha. Ela tinha sido completamente honesta pela primeira vez. E eu pude finalmente aceitar que ela nunca ia mudar, que aquilo era realmente quem ela era. Então a gente não tem mais nada para conversar. Isabela, você fez suas escolhas, eu tô fazendo as minhas. Ela tentou argumentar mais um pouco, disse que podia mudar, que agora que tinha me perdido, tinha percebido o que realmente importava. Mas eram só palavras vazias. Se ela realmente achasse que eu era mais importante que dinheiro, nunca teria se casado com outro. Depois desse dia, ela parou de me procurar. Alguns meses depois, soube por amigos em comum que ela realmente tinha se separado do Fernando. Aparentemente, ele tinha descoberto não só sobre mim, mas sobre outros caras que ela estava vendo escondido. Ela não estava traindo só o marido, estava traindo todo mundo. Hoje eu agradeço por ter descoberto quem ela realmente era antes de me envolver mais profundamente de novo. Poderia ter sido muito pior. Poderia ter largado tudo para ficar com ela, só para descobrir depois que era só mais uma lista de trouxas que ela manipulava. O que mais me impressiona é como ela conseguiu manter essa farsa por tanto tempo. O nível de planejamento, de mentira, de manipulação que ela usou foi impressionante. Ela realmente acreditava que podia ter tudo, marido rico, amante apaixonado, e que ninguém ia descobrir nada. Mas a verdade sempre aparece, né? Por mais que a pessoa seja boa em mentir, uma hora ou outra ela se complica. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Hoje eu tô numa situação muito melhor. Conheci uma pessoa incrível, que tem valores parecidos com os meus, que não vê relacionamento como transação comercial. A gente se conheceu de forma natural,
sem drama, sem mentira, sem segunda intenção. E o mais importante, eu aprendi a reconhecer os sinais. Nunca mais vou aceitar alguém que seja evasivo sobre a própria vida, que tenha desculpas para tudo, que evite apresentar família e amigos. Esses são sinais claros de que a pessoa está escondendo alguma coisa. A Isabela me ensinou uma lição valiosa, mesmo que de forma dolorosa. Me ensinou que nem todo mundo que diz que te ama realmente ama. Tem gente que usa a palavra amor como ferramenta de manipulação. E tem gente que é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer, mesmo que isso signifique destruir outras pessoas no processo. Resolvi investigar por conta própria. Comecei pelo Facebook dela. Percebi que ela não postava nada há meses, e as últimas fotos eram de viagens que eu não sabia que ela tinha feito. Tinha foto dela em praia, em restaurantes chiques, sempre bem arrumada e feliz. Mas o mais estranho, em algumas fotos tinha um braço masculino aparecendo ou uma sombra de homem. Fui stalkeando os comentários das fotos antigas e encontrei vários de um cara chamado Fernando. Ele comentava em quase todas as fotos dela, sempre com intimidade. Coisas como linda como sempre, saudades, mal posso esperar para te ver. E o mais chocante, os comentários eram de época que ela ainda estava namorando comigo. Resolvi investigar esse Fernando. Não foi difícil achar o perfil dele. E quando abri, quase caí da cadeira. A foto de perfil dele era ele abraçado com a Isabela, claramente em um ensaio de casal. Eles estavam usando roupas combinando e ela tinha um anel na mão esquerda. Um anel que parecia muito com uma aliança de noivado. Fui olhando as fotos dele e meu mundo desabou. Tinha foto dos dois em casamento. Não como convidados, mas como noivos. Ela estava de vestido branco, ele de terno, trocando alianças. A data da foto era de 6 meses atrás. 6 meses. Isso significava que quando ela terminou comigo, já estava noiva de outro cara. Mas a coisa ficou ainda pior. Nas fotos mais recentes, tinha eles dois com aliança de casados. E tinha uma legenda que me fez tremer: 3 meses de casados e cada dia mais felizes. 3 meses. Ela tinha se casado exatamente quando tinha terminado comigo. Gente, eu fiquei em estado de choque total. Sentei na cama e fiquei olhando para as fotos sem conseguir processar direito. A mulher que estava comigo há semanas, dizendo que me amava, que queria reconstruir nossa vida juntos, era casada. Casada com outro homem. Continuei fuçando o perfil do Fernando e descobri mais coisas devastadoras. Ele trabalhava numa empresa grande, tinha um cargo importante, ganhava muito bem pelo que eu pude perceber pelas fotos. Carro importado, casa linda, viagens caras. Era exatamente o tipo de vida que a Isabela sempre sonhou em ter. Nas fotos mais recentes do casal, eles estavam numa casa incrível, com piscina, jardim enorme, acabamento de primeira. Era o tipo de lugar que eu jamais poderia proporcionar para ela, pelo menos não naquele momento da minha vida. Comecei a entender o jogo dela. Fiquei a noite inteira sem dormir, só pensando em como ela tinha me enganado de uma forma tão cruel. Não era só traição, era uma farsa completa. Ela estava usando o nosso relacionamento como válvula de escape do casamento dela, ou sei lá o que passava na cabeça doentia dela. No dia seguinte, marquei de encontrar com ela num café que a gente costumava frequentar. Cheguei mais cedo e fiquei esperando, com o celular na mão, as fotos do casamento dela salvas para mostrar na hora certa. Quando ela chegou, veio toda sorridente, me deu um beijo no rosto e se sentou como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Como você tá? Ela disse, pegando na minha mão por cima da mesa. Eu respirei fundo e perguntei, Isabela, tem alguma coisa que você quer me contar? Ela fez uma cara de quem não entendeu nada. Como assim? Sobre o quê? Sobre sua vida. Sobre onde você realmente mora, com quem você mora, o que você realmente faz nos finais de semana. Percebi que ela ficou tensa, mas tentou manter a pose. Rodrigo, eu já te expliquei tudo isso. Por que você tá perguntando de novo? Foi aí que eu peguei o celular e mostrei a foto do casamento dela. Vocês tinham que ver a cara que ela fez. Ficou branca que nem papel, a boca abriu e ela não conseguiu falar nada por uns segundos.
Isabela, você é casada. Casada há 3 meses. E tá aqui comigo fingindo que quer voltar. Ela tentou negar no início, disse que era montagem, que alguém tinha editado as fotos para me prejudicar. Mas quando mostrei mais fotos, todas com datas, todas com comentários de amigos e familiares parabenizando o casal, ela não teve como escapar. Rodrigo, eu posso explicar, ela começou, com a voz tremula. Pode explicar como? Como é que você explica que tá casada e ao mesmo tempo diz que me ama? Como explica que mentiu para mim durante semanas? Aí que ela soltou a verdade mais dolorosa que eu já ouvi na minha vida. Disse que o casamento dela era só por conveniência, que o Fernando tinha muito dinheiro e podia dar para ela a vida que ela sempre quis, mas que ela não amava ele, que só amava a mim. Eu me casei por segurança financeira, Rodrigo, mas meu coração é seu. Sempre foi seu. Por isso eu voltei. Gente, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela admitiu que tinha se casado por dinheiro, mas queria me manter como amante. Queria ter o melhor dos 2 mundos, a segurança financeira do marido e o amor comigo. Então você quer que eu seja seu caso extraconjugal? Quer que eu aceite ser o outro? Ela disse que não era bem assim, que ela ia se divorciar dele assim que conseguisse se organizar financeiramente. Que só precisava de um tempo para planejar tudo direitinho, para não sair do casamento sem nada. Rodrigo, você tem que entender. Eu cresci sem dinheiro, sempre passei necessidade. Quando conheci o Fernando, vi uma oportunidade de ter segurança. Mas isso não significa que deixei de te amar. Eu estava completamente perplexo. A mulher que eu achava que conhecia tão bem tinha revelado um lado que eu jamais imaginei que existisse. Ela era capaz de enganar 2 pessoas ao mesmo tempo, de construir uma vida inteira baseada em mentiras. E ele? O Fernando sabe que você tem outro relacionamento. Claro que não. E ele não pode saber, Rodrigo. Se ele descobrir, vai complicar tudo. Aí eu entendi que para ela, eu era só uma diversão. Um passatempo emocional enquanto ela aproveitava a vida de casada rica. O Fernando dava o dinheiro, eu dava o amor. Ela queria os 2 e não via problema nenhum nisso. Isabela, você percebe como isso é doentio? Você está destruindo a vida de 2 pessoas ao mesmo tempo. Ela começou a chorar, disse que sabia que estava errado, mas que não conseguia abrir mão nem do Fernando nem de mim. Que precisava dos 2 na vida dela para ser feliz. Eu te amo de verdade, Rodrigo. Nunca duvidei disso. Mas eu também preciso de estabilidade. Você pode me dar amor, mas não pode me dar a vida que eu quero ter. Essa frase me atingiu como uma facada. Ela tinha resumido nossa relação inteira numa frase. Eu era bom para amar, mas não para sustentar o padrão de vida que ela queria. Nesse momento, eu tive uma clareza total sobre quem era realmente a Isabela. Não era a mulher romântica e sonhadora que eu pensava. Era uma pessoa calculista, que via os relacionamentos como transações comerciais. Amor por um lado, dinheiro por outro. Então você quer que eu aceite essa situação? Que eu fique aqui esperando você decidir o que quer fazer da vida? Rodrigo, por favor, tenta entender. Eu prometo que vou resolver tudo. Só preciso de um tempo. Mas eu já tinha entendido tudo. Ela nunca ia largar o Fernando. Por que largaria? Ele dava tudo o que ela queria materialmente. E eu seria sempre o amante secreto, o cara que ela procurava quando queria se sentir amada de verdade. Isabela, você sabe o que é o pior de tudo isso? Não é nem o fato de você ter se casado. É o fato de você ter voltado para minha vida sabendo que ia me machucar de novo. Mas sabe o que é engraçado? Apesar de todo o sofrimento que ela me causou, eu não sinto raiva dela. Sinto pena. Pena de uma pessoa que nunca vai conhecer o que é amar de verdade, porque está sempre calculando vantagens. Nunca vai ter um relacionamento real, porque vê tudo como negócio. E essa é a maior punição dela, na verdade. Não é ficar sem dinheiro, não é ficar sozinha. É nunca conseguir se conectar de verdade com ninguém, porque está sempre pensando no que pode ganhar com cada pessoa.
O que vocês não sabem é que a história não terminou aí. Alguns meses depois de todo esse drama, eu comecei a receber ligações estranhas. Números que eu não conhecia, sempre no mesmo horário, sempre desligando quando eu atendia. No início, pensei que era trote ou telemarketing, mas a frequência era muito suspeita. Um dia, atendi uma dessas ligações e uma voz feminina disse: "Você precisa parar de falar da Isabela por aí." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a pessoa desligou. Fiquei totalmente confuso, porque eu não estava falando da Isabela para ninguém. Tinha contado a história só para os meus amigos mais próximos. Aí que eu comecei a entender que ela estava fazendo mais estrago do que eu imaginava. Aparentemente, depois que se separou do Fernando, ela tinha espalhado uma versão completamente diferente da história. Tava dizendo para todo mundo que eu que era o vilão, que eu tinha sido o amante que destruiu o casamento dela. Descobri isso através de um amigo em comum, o Ricardo. Ele me ligou preocupado, dizendo que estava ouvindo umas coisas muito estranhas sobre mim. Que a Isabela estava contando que eu tinha perseguido ela durante o casamento, que não aceitava o fim do nosso relacionamento. Cara, ela tá dizendo que você ameaçou ela, que chegou a aparecer na casa dela várias vezes, o Ricardo me contou. Tô te falando porque sei que você não é esse tipo de pessoa, mas tem muita gente acreditando. Gente, eu fiquei indignado. Não bastava ter me enganado por semanas. Agora ela estava destruindo minha reputação para se livrar da culpa. Tava pintando um quadro onde eu era obsessivo e ela a vítima inocente. O Ricardo me contou mais detalhes da versão que ela estava espalhando. Segundo a Isabela, eu nunca tinha aceito o término. Tinha ficado stalkeando ela nas redes sociais, e quando descobri que ela tinha se casado, fiquei furioso e comecei a perseguir ela fisicamente. Ela disse que você aparecia no trabalho dela, que seguia ela na rua, que chegou até a ameaçar o Fernando. Ele continuou: "Cara, isso é muito sério. Se ela registrar queixa, você pode ter problema real." Aí que eu entendi a gravidade da situação. A Isabela não era só uma mulher que mentia para os namorados. Ela era uma pessoa verdadeiramente perigosa, capaz de inventar qualquer história para se proteger. E o pior, as pessoas estavam acreditando nela. Decidi agir antes que a situação saísse do controle. Fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência preventivo, contando minha versão dos fatos e apresentando todas as provas que eu tinha. As fotos do casamento dela, as mensagens que ela tinha mandado para mim, tudo que comprovava que ela que tinha me procurado. O delegado que me atendeu disse que era muito comum esse tipo de situação, onde uma das partes inventa uma história para se livrar da culpa. O importante é você ter provas do que realmente aconteceu. Ele me orientou. Guarde tudo, mensagens, e-mails, qualquer coisa que comprove sua versão. Saí da delegacia mais tranquilo, mas ainda preocupado com o estrago que ela podia fazer na minha vida. E não deu outra. Na semana seguinte, descobri que ela tinha procurado meu chefe no trabalho. Aparentemente, ela tinha ido até a empresa onde eu trabalho e contado para ele que eu era um ex-namorado obsessivo, que ela estava com medo de mim e que se eu começasse a ter comportamentos estranhos no trabalho, era para ele ficar atento. Meu chefe, que é uma pessoa super compreensiva, me chamou para conversar. "Rodrigo, apareceu uma mulher aqui dizendo umas coisas sobre você. Não acredito em nada do que ela falou, mas preciso te avisar que ela esteve aqui." Contei toda a história para ele, mostrei as provas que eu tinha, expliquei toda a situação. Ele ficou indignado com a atitude dela. Cara, isso é muito baixo. Tentar prejudicar alguém no trabalho por causa de questão pessoal é coisa de gente muito mau caráter. Mas o pior ainda estava por vir. A Isabela tinha uma rede de amigas que acreditavam piamente em tudo que ela falava. E essas amigas começaram uma verdadeira campanha de difamação contra mim nas redes sociais. Começaram a compartilhar posts vagos sobre homens tóxicos que não aceitam não, sempre indiretamente se referindo a mim. Criaram até um grupo no WhatsApp chamado Mulheres Alertas, onde trocavam informações sobre homens perigosos da cidade. Uma dessas amigas, a Fernanda, chegou ao cúmulo de me procurar pessoalmente. Ela apareceu no meu condomínio e pediu para a portaria me chamar. Quando desci, ela estava visivelmente alterada.
Você não tem vergonha, não? Uma mulher casada, você perseguindo ela, destruindo o casamento dela. Ela começou a gritar bem na portaria. Eu tentei explicar que não era nada daquilo, que ela estava sendo enganada, mas ela não queria ouvir. A Isabela me contou tudo. Como você ameaçou ela, como você não deixa ela em paz. A discussão chamou a atenção de outros moradores. Foi uma situação super constrangedora. O porteiro teve que intervir e pedir para ela se retirar. Mas antes de ir embora, ela ainda gritou: "Todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é." Nesse momento, eu percebi que a Isabela tinha construído uma narrativa tão convincente que as pessoas próximas a ela realmente acreditavam que eu era uma ameaça. E o mais assustador, ela provavelmente acreditava na própria mentira. Conversei com um advogado sobre a situação. Ele me explicou que eu podia processar ela por difamação e calúnia, mas que seria um processo longo e desgastante. O problema é que ela não está fazendo acusações diretas, está só espalhando boatos. É mais difícil de provar. Ele me orientou. Decidi então adotar uma estratégia diferente. Ao invés de confrontar as mentiras dela, resolvi simplesmente continuar minha vida normalmente. Sabia que com o tempo, a verdade ia aparecer. E apareceu mais rápido do que eu imaginava. Algumas semanas depois, o Ricardo me ligou com uma notícia surpreendente. "Cara, você não vai acreditar. A Isabela tá fazendo a mesma coisa com outro cara." Aparentemente, ela tinha começado um relacionamento com um empresário da cidade, o Daniel. E as amigas dela tinham descoberto que ela estava contando para ele a mesma história que tinha contado para mim, que era solteira, que tinha saído de um relacionamento tóxico, que queria recomeçar a vida. Mas o Daniel fez o que você deveria ter feito, investigou a vida dela antes. O Ricardo me contou. Descobriu o casamento com o Fernando, descobriu toda a história. E quando confrontou ela, ela inventou que você é que tinha forçado ela a se casar. Gente, a capacidade de mentir dessa mulher não tinha limite. Agora ela estava dizendo que eu tinha chantageado ela para se casar com o Fernando, que tudo tinha sido um plano meu para me livrar dela. Era uma história completamente maluca, mas ela contava com tanta convicção que quase parecia verdade. O Daniel, que aparentemente é um cara muito esperto, não engoliu a história. Ele procurou o Fernando, procurou outras pessoas que conheciam a Isabela e montou o quebra-cabeças real da situação. Quando ele descobriu a verdade, chamou algumas das amigas dela para uma conversa. O Ricardo continuou. Mostrou todas as provas, explicou toda a situação real. As meninas ficaram em choque. Finalmente, a verdade tinha vindo à tona. As amigas que tinham me atacado descobriram que tinham sido manipuladas. Que a Isabela tinha usado elas como peões numa jogada para destruir minha reputação. A Fernanda, aquela que tinha ido no meu condomínio fazer escândalo, me procurou para pedir desculpas. "Rodrigo, eu sinto muito. A gente foi enganada. A Isabela é uma mentirosa compulsiva." Ela me contou que o Daniel tinha reunido todas elas e mostrado a cronologia real dos fatos. As datas do casamento, as provas de que a Isabela é que tinha me procurado, tudo. A gente percebeu que ela manipulou todo mundo, a Fernanda admitiu. Mas o mais chocante veio depois. As amigas da Isabela começaram a se abrir sobre outras situações suspeitas que tinham presenciado ao longo dos anos. Mentiras menores, manipulações, histórias que não batiam. Agora que a gente parou para pensar, sempre teve coisas estranhas, a Fernanda me confidenciou. Ela sempre tinha uma versão diferente para cada situação, sempre se fazia de vítima, sempre tinha alguém para culpar pelos problemas dela. Descobri que durante nosso relacionamento original, a Isabela já tinha feito algumas coisas que eu nunca soube. Tinha flertado com outros caras, tinha mentido sobre onde ia nos finais de semana, tinha até mesmo ficado com o ex-namorado numa festa que eu não pude ir. A gente sabia de algumas coisas, mas nunca te contou porque ela sempre pedia segredo, sempre tinha uma justificativa. Uma das amigas me revelou. Dizia que vocês estavam numa fase difícil, que não queria te magoar. Basicamente, eu tinha namorado 2 anos com uma pessoa que eu nunca realmente conheci. A versão que ela mostrava para mim era completamente diferente da que ela mostrava para os outros. Era como se ela fosse várias pessoas diferentes, dependendo de quem estava por perto. O Daniel, que tinha se tornado uma espécie de aliado involuntário nessa situação,
Me procurou para conversar. Cara, eu queria te agradecer, ele disse. Se você não tivesse passado por isso antes, eu podia ter caído na mesma. Conversando com ele, descobri que a Isabela tinha aperfeiçoado suas técnicas de manipulação. Com ele, ela tinha sido ainda mais sofisticada, tinha criado uma história ainda mais elaborada. Ela tinha resposta para tudo, ele me contou. Quando eu perguntava sobre o passado, ela chorava e dizia que era muito doloroso falar sobre o relacionamento tóxico que tinha tido. Quando eu queria conhecer a família, ela dizia que estavam todos magoados com ela por causa das mentiras que o ex-namorado tinha espalhado. Era impressionante como ela tinha usado nossa história real como base para criar uma nova mentira. Eu tinha virado o vilão da história dela, o ex-namorado tóxico que justificava todos os comportamentos estranhos dela. O que me assustou foi a facilidade com que ela mentia, o Daniel continuou. Não era só sobre o passado. Ela mentia sobre coisas pequenas também, sem necessidade nenhuma. Sobre onde tinha almoçado, sobre quem tinha encontrado na rua, sobre qualquer coisa. Isso me fez refletir sobre quantas mentiras pequenas eu tinha engolido durante nosso relacionamento. Quantas vezes ela tinha inventado desculpas furadas e eu tinha aceito sem questionar, só porque confiava nela. O que mais me impressionou na conversa com o Daniel foi descobrir que ela tinha usado as mesmas técnicas comigo que usou com ele. As lágrimas na hora certa, as histórias de sofrimento para despertar proteção, a manipulação emocional para evitar questionamentos. Cara, ela é boa no que faz, ele disse. Se eu não tivesse investigado, teria caído igual você caiu. A diferença é que eu sou naturalmente desconfiado. Sempre verifico as coisas. E foi essa conversa que me fez perceber que eu não tinha sido burro ou ingênuo. A Isabela realmente era uma manipuladora profissional. Sabia exatamente como agir para conseguir o que queria de cada pessoa. Algumas semanas depois, soube que ela tinha deixado a cidade. Aparentemente, depois que a verdade se espalhou, ela ficou sem credibilidade com todo mundo. Não conseguia mais enganar ninguém porque todo mundo já sabia das histórias dela. Ela simplesmente sumiu, o Ricardo me contou. Ninguém sabe para onde foi, mas pelo que eu vi, ela está tentando recomeçar em outro lugar. E foi aí que eu entendi o padrão dela. Provavelmente, ela já tinha feito isso antes. Criava uma teia de mentiras numa cidade, enganava várias pessoas, e quando tudo desmoronava, mudava de lugar e começava tudo de novo. Fiquei pensando quantas outras pessoas pelo país já tinham passado pelo que eu passei. Quantos outros caras já tinham sido pintados como os vilões da história enquanto ela se fazia de vítima. O mais triste é que ela provavelmente nunca vai mudar. Vai continuar fugindo de cidade em cidade, enganando pessoas, destruindo vidas, sempre com a mesma justificativa, que é vítima das circunstâncias. Mas sabe o que é interessante? Todo esse drama adicional, ao invés de me deixar mais amargo, me deixou mais aliviado. Porque me mostrou que eu realmente tinha escapado de uma situação muito pior do que eu imaginava. Se eu tivesse casado com ela, como era meu plano original, provavelmente teria descoberto tudo isso depois de anos de casamento, talvez com filhos no meio. O prejuízo teria sido infinitamente maior. Hoje eu olho para trás e vejo que a traição dela foi, paradoxalmente, a melhor coisa que me aconteceu. Me livrou de uma vida inteira de mentiras e manipulação. Me ensinou a valorizar honestidade e transparência acima de qualquer outra qualidade numa pessoa. A experiência toda me transformou num cara mais maduro, mais atento aos sinais, mais capaz de identificar pessoas tóxicas. E o mais importante, me ensinou que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Mas a história ainda não tinha acabado completamente. Cerca de 6 meses depois que ela sumiu da cidade, recebi uma ligação inesperada. Era o Fernando, o ex-marido dela. Ele tinha conseguido meu número através de conhecidos em comum e queria conversar comigo. Rodrigo, sei que pode parecer estranho eu te ligar, mas preciso muito falar com você, ele disse, com a voz cansada. Descobri coisas sobre a Isabela que você precisa saber. Marcamos de nos encontrar num café no centro da cidade. Quando cheguei lá, vi um homem completamente diferente do que eu imaginava. Pelas fotos nas redes sociais, o Fernando parecia confiante e bem-sucedido. Pessoalmente, ele estava visivelmente abatido, mais magro, com olheiras profundas. Cara, eu preciso te pedir desculpas, foram as primeiras palavras dele. Quando descobri sobre vocês dois, eu achei que você sabia que ela era casada. Pensei que vocês dois estavam me enganando juntos.
Ele me contou que durante todo o período que a Isabela estava comigo, ele desconfiava que ela estava tendo um caso. Mas nunca conseguia provar nada porque ela era muito esperta em esconder as coisas. Ela sempre tinha uma explicação perfeita para tudo, ele disse. Quando chegava tarde, quando o celular tocava e ela não atendia, quando recebia mensagens estranhas. Sempre tinha uma justificativa que fazia sentido. O Fernando me revelou que a Isabela tinha feito com ele exatamente o que fez comigo. Tinha construído uma persona completamente falsa para conquistá-lo. Ela tinha se passado por uma mulher independente, bem-sucedida, que trabalhava numa empresa importante. Só descobri depois do casamento que metade da vida dela era mentira. Ele continuou. O emprego que ela dizia ter não existia. A família rica que ela mencionava era uma fantasia. Até o apartamento onde ela morava antes de se mudar para minha casa era alugado no nome de outra pessoa. Gente, eu fiquei chocado. A Isabela tinha enganado não só a mim e ao Fernando, mas tinha construído uma identidade completamente fictícia. Era como se ela fosse uma atriz interpretando diferentes personagens dependendo do público. Durante o casamento, comecei a perceber inconsistências nas histórias dela. O Fernando continuou. Ela falava de lugares onde tinha trabalhado, mas quando eu investigava, descobria que nunca tinha existido. Falava de amigos que ninguém conhecia, de familiares que nunca apareciam. Ele me mostrou documentos que tinha descoberto depois da separação. A Isabela tinha dívidas enormes em vários bancos, tinha usado documentos falsos para conseguir crédito, tinha até mesmo se passado por outras pessoas em algumas situações. Rodrigo, ela não é só uma mulher que mente para os namorados. Ela é uma criminosa, uma estelionatária profissional. Isso explicava muita coisa. A facilidade com que ela mentia, a capacidade de criar histórias complexas, a frieza com que manipulava as pessoas. Não era só uma questão de caráter duvidoso, era uma questão de criminalidade mesmo. Depois que vocês terminaram definitivamente, ela ficou desesperada, o Fernando me contou. Começou a me pressionar para voltar, dizia que tinha percebido que me amava de verdade, que vocês dois nunca tinham significado nada. Mais uma vez, ela tinha mudado completamente o discurso dependendo da conveniência. Comigo, dizia que o amava e que o casamento era só por interesse. Com ele, dizia que eu não significava nada e que o amava de verdade. Eu quase acreditei, ele admitiu. Estava sozinho, com raiva, magoado. A ideia de perdoar e tentar de novo parecia tentadora. Mas aí uma coisa aconteceu que mudou tudo. O Fernando me contou que tinha contratado um detetive particular para investigar as atividades da Isabela durante o casamento. O que descobriu foi muito pior do que ele imaginava. Ela não estava só com você, Rodrigo. Tinha pelo menos mais 3 caras ao mesmo tempo. E cada um achava que era o único. Um dos caras era um médico de outra cidade, que ela visitava nos finais de semana dizendo para mim que ia fazer curso. Outro era um advogado que ela conhecia através do trabalho fictício que dizia ter. O terceiro era um empresário que ela tinha conhecido numa academia. Cara, ela tinha uma agenda complexa para conseguir dar atenção para todo mundo sem que ninguém desconfiasse, o Fernando disse, balançando a cabeça. Era como um trabalho em tempo integral. O mais impressionante era como ela conseguia manter as histórias separadas. Com cada um, ela contava uma versão diferente da própria vida, adaptada para o que cada um queria ouvir. Com o médico, ela se fazia de estudante de medicina que estava passando por dificuldades financeiras. Com o advogado, era uma empresária que estava expandindo os negócios. Com o empresário, era uma consultora internacional que viajava muito a trabalho. E a cada um deles, ela pedia diferentes tipos de favores. Do médico, conseguia consultas gratuitas e medicamentos. Do advogado, orientações jurídicas sem custo. Do empresário, convites para eventos caros e presentes luxuosos. Ela não estava só enganando emocionalmente, Rodrigo. Estava tirando vantagem financeira de todo mundo. Era um esquema mesmo. O Fernando me mostrou fotos que o detetive tinha tirado dela com os outros caras. Em todas, ela parecia uma pessoa diferente. Mudava o estilo de roupa, o jeito de se arrumar, até a postura corporal, dependendo de com quem estava. Quando confrontei ela com as provas, sabe qual foi a reação? Ela não negou. Disse que era tudo culpa minha, que eu não dava atenção suficiente para ela, que ela precisava buscar em outros lugares o que não encontrava em casa. Mesmo pega no flagrante, com provas irrefutáveis,
Ela ainda tentava inverter a situação e se fazer de vítima. Era impressionante a capacidade dela de distorcer a realidade. Mas o que mais me chocou foi descobrir que ela fazia isso há anos. O Fernando continuou. Não foi algo que começou comigo ou com você. Era um padrão de comportamento que vinha de muito tempo. Ele tinha conseguido rastrear alguns relacionamentos anteriores dela e descobriu que o modus operandi era sempre o mesmo. Ela criava uma identidade falsa, seduzia homens bem-sucedidos, extraía o máximo de vantagens possíveis, e quando a situação ficava insustentável, desaparecia. Tem pelo menos 5 caras em outras cidades que passaram por situações parecidas com a nossa, ele me revelou. Alguns perderam muito dinheiro, outros foram prejudicados profissionalmente. Um deles até tentou suicídio. Essa informação me deixou com muito medo. Não era só uma mulher instável emocionalmente, era uma pessoa verdadeiramente perigosa, capaz de destruir vidas sem sentir remorso algum. Por isso eu quis te procurar, Rodrigo, para te avisar e para ver se a gente consegue impedir que ela faça isso com outras pessoas. O Fernando tinha procurado um advogado especializado em crimes virtuais e estelionato. Segundo o profissional, havia sim possibilidade de processo criminal contra ela, principalmente pelos documentos falsos e pelas fraudes financeiras. Mas ele disse que seria muito mais forte se tivéssemos mais vítimas dispostas a testemunhar, o Fernando explicou. Por isso estou tentando entrar em contato com os outros caras que foram enganados por ela. Decidimos nos unir nessa empreitada. Criamos um grupo de WhatsApp com todos os homens que conseguimos localizar que tinham sido vítimas dela. Era surreal ver como as histórias eram parecidas, como ela usava as mesmas técnicas com todo mundo. O médico contou que ela tinha fingido uma gravidez para conseguir dinheiro para um suposto aborto. O advogado disse que ela tinha pedido ajuda para se livrar de um processo trabalhista inventado. O empresário revelou que ela tinha conseguido um empréstimo usando o nome dele como avalista. É assustador perceber que para ela, a gente era só números numa planilha, um deles escreveu no grupo. Ela calculava friamente quanto podia extrair de cada um, sem nenhum sentimento envolvido. Cada história que aparecia no grupo me fazia perceber mais claramente que eu tinha escapado por pouco. Se eu não tivesse descoberto a verdade quando descobri, provavelmente teria sido usado de forma muito mais intensa. O que mais me impressiona é a capacidade dela de estudar as pessoas, outro escreveu. Ela sabia exatamente quais eram nossos pontos fracos e explorava isso. Comigo, ela tinha explorado minha tendência a idealizar relacionamentos e minha dificuldade em aceitar términos. Com o Fernando, tinha explorado o desejo dele de ter uma esposa troféu. Com o médico, tinha explorado o complexo de Salvador. Cada um tinha sido manipulado de acordo com suas vulnerabilidades específicas. O processo criminal foi aberto alguns meses depois, com base nos depoimentos de todos nós e nas provas que conseguimos reunir. Mas como era esperado, ela tinha desaparecido completamente. Nem mesmo a família dela sabia onde ela estava. Pessoas assim são muito difíceis de capturar, o delegado nos explicou. Elas sabem como sumir, como apagar rastros, como começar uma nova identidade em outro lugar. Mas pelo menos conseguimos fazer com que o nome dela entrasse numa lista de procurados. Qualquer tentativa de usar documentos falsos ou aplicar golpes similares seria mais difícil agora. O importante é que vocês quebrem o ciclo de silêncio, o advogado nos orientou. Muitas vítimas de estelionato emocional ficam com vergonha e não denunciam. Isso permite que os criminosos continuem agindo. Foi aí que eu decidi que não ia ficar calado sobre essa história. Não por vingança, mas para alertar outras pessoas sobre os sinais que eu deveria ter percebido. Comecei a pesquisar sobre o assunto e descobri que existe até um termo técnico para esse tipo de comportamento: psicopatia social. São pessoas que não sentem empatia, que veem outros seres humanos como objetos a serem manipulados para conseguir vantagens. O mais perigoso é que eles são extremamente charmosos e convincentes, li num artigo científico. Conseguem criar vínculos aparentemente profundos, mas que na verdade são completamente superficiais. Essa descrição batia perfeitamente com a Isabela. A facilidade com que ela criava intimidade, como parecia entender perfeitamente o que cada pessoa queria ouvir, como conseguia despertar sentimentos intensos rapidamente. Hoje, 2 anos depois de todo esse drama, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Não no sentido de ter ficado amargo ou desconfiado, mas no sentido de ter desenvolvido uma inteligência emocional muito maior. Aprendi a valorizar consistência ao invés de intensidade. Prefiro alguém que seja sempre honesto,
mesmo que às vezes seja chato, do que alguém que seja intensamente romântico mas instável. Aprendi também a prestar atenção nos detalhes. Quando alguém evita falar da família, quando as histórias não batem, quando há muitos mistérios na vida da pessoa, são sinais de alerta que eu nunca mais vou ignorar. Mas o mais importante, aprendi que não é minha responsabilidade salvar ninguém. Pessoas que criam dramas constantes, que sempre têm problemas que só eu posso resolver, que dependem de mim para se sentirem bem, são pessoas que provavelmente estão me manipulando. A Isabela me ensinou, da pior forma possível, que amor verdadeiro é baseado em honestidade, transparência e respeito mútuo. Qualquer coisa diferente disso não é amor, é manipulação disfarçada. Hoje eu tô num relacionamento saudável, com uma pessoa que conheci de forma natural, sem drama, sem mistério, sem segunda intenção. A diferença é gritante. Não preciso ficar adivinhando o que ela tá pensando, não preciso interpretar sinais confusos, não preciso lidar com histórias que não fazem sentido. E sabe qual é a melhor parte? Eu não sinto nem um pouco de saudade daquela intensidade emocional que a Isabela proporcionava. Porque agora eu entendo que aquilo não era paixão, era ansiedade. Era meu cérebro tentando processar todas as inconsistências e manipulações que eu estava recebendo. Para quem está passando por alguma situação parecida, meu conselho é: confiem nos instintos de vocês. Se algo parece estranho, provavelmente é estranho mesmo. Se vocês sentem que estão sendo manipulados, provavelmente estão sendo. E não tenham medo de investigar. Não é paranoia querer conhecer a vida da pessoa com quem vocês estão se relacionando. É cuidado com vocês mesmos. Enfim, galera, essa foi minha história completa. Uma lição cara, mas necessária. Espero que vocês nunca passem por algo assim, mas se passarem, lembrem, a verdade sempre aparece. E quando aparecer, tenham coragem de enxergar a pessoa como ela realmente é, não como vocês gostariam que ela fosse.